Amém. Hoje eu estou como diz a nossa querida irmã, eu estou com a oportunidade de dar continuidade aqui para nós, nessa campanha tão importante, aos pés da cruz, onde estaremos falando a respeito de família, E como é bom, irmãos, nós, como igreja, nos voltarmos também para a nossa família, entender que Deus é um Deus de família, e Ele não quer você sozinho aqui na igreja, ou só como um casal e seus filhos, não, mas é todos que pertencem à sua geração, está servindo ao Senhor, e você precisa acreditar nessa promessa de Deus sobre a sua vida, e lutar por ela também, onde você venha fazer a sua parte, onde você venha ser acessível aos seus, e essa campanha nos traz esse entendimento, nós temos recebido palavras a esse respeito, e hoje eu estou com a oportunidade aqui de estar ministrando, se tem alguém que não me conhece, eu sou o pastor Claudemir, conhecido como X também, eu sou da igreja de São Mateus, congrego lá com o pastor Miguel e outros pastores, e estou tendo esse privilégio de poder compartilhar hoje aqui, um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, na minha família, e também da palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, melhor dizendo assim. Vamos orar, vamos pedir para que Deus continue falando com cada um de nós nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse tempo tão precioso, onde iremos compartilhar, Deus, da Tua palavra, Senhor. Deus, é a Tua palavra que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a Tua palavra, meu Pai, que nos coloca no eixo, meu Pai. É a Tua palavra que nos aproxima do Senhor, nos afasta do pecado, Deus, nos coloca, Deus, na direção correta e certa. Então, Deus, que nessa noite, Deus, que o Senhor possa encontrar em cada um de nós, Deus, uma terra fértil, Deus, que possa frutificar da Tua semente, meu Pai, que está sendo lançada nessa noite, Deus, fala conosco, visita, Deus, cada vida aqui, meu Pai, profundamente, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai, te entregamos o controle de tudo, meu Pai, neste momento, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, você gosta de anotar? O tema da mensagem de hoje é da ferida ao propósito. Obrigado, meu irmão. Irmãos, porque a família é um dos maiores presentes que Deus nos deu. É ela que vai estar conosco nos dias bons, nos dias ruins, em todo o tempo da nossa vida. Então quando nós nos convertemos, nós não podemos esquecer dos nossos, pelo contrário, nós temos que fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina para ganhar os nossos, para correr atrás deles, para que eles tenham acesso a Jesus. E você sabe que você e eu, nós temos grande responsabilidade nisso, porque nós somos a representação de Jesus para essas pessoas. Às vezes o contato mais próximo que eles vão ter da palavra de Deus é a minha vida, é a sua vida, porque eles vão nos ler, eles vão ver de fato se Jesus mudou a nossa vida, se Jesus mudou a nossa história. Então, não queira se isentar da sua responsabilidade diante dos seus, pelo contrário, assuma ela e Deus é contigo, e você vai ver ele se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, porque essa é a promessa de Deus para todos nós. Como nós tivemos aqui a abertura do culto, o irmão trouxe a palavra de Atos dos Apóstolos falando sobre isso, que Deus usou em Atos 16, o propósito de prender ali Paulo, mas para que aquele carcereiro fosse salvo, e não só ele, mas a casa dele. Nós pegamos a palavra de Deus, você vê lá o que Jesus fala para Zaqueu, você e sua casa será salvo. Então a Bíblia traz vários relatos de diversas famílias, onde pessoas se renderam a Jesus, as famílias se renderam a Jesus. Cornélio, quando vai receber o Espírito Santo, ele convida todos, inclusive a sua família. Então a Bíblia dá vários exemplos a respeito disso. E por que na minha vez e na sua vez vai ser diferente? Não vai ser, porque nós servimos a esse mesmo Deus da Bíblia, não é? Ou você serve um Deus diferente? Não, você serve o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. E eu quero então trazer para vocês hoje mais um exemplo que a Bíblia nos conta, que a Bíblia nos relata a respeito disso, de um homem que ele viveu um tempo de dor, de ferida, mas ele sabia do seu propósito, sabia da sua missão na terra, e nenhuma situação ou circunstância tirou ele do propósito, e ele sabia que o propósito não era só para ele, mas era que tocasse na sua família.
Então vamos abrir a Bíblia em um livro de Gênesis, Gênesis 37, nós vamos ler o versículo 3, a partir do versículo 3. Uma história muito conhecida, eu vou ler aqui, ó, junto com vocês. Dali não dá para ler não, estou precisando visitar o Nixon, né? Se não estiver lendo daqui, tem que te visitar, né, Nixon? Tem, né? Daqui tem que enxergar? Então, vou precisando te visitar, já que estou enxergando mais ou menos. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, o odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E aqui a Bíblia vai dar um relato mais amplo a respeito disso, mas eu quero encurtar aqui para nós. Então aqui, irmãos, a Bíblia vai trazer esse relato, onde ali havia José, até o momento ele era o último filho, né, depois que Benjamim nasce, e fala assim que os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era o filho da velhice de Jacó, né, de Israel, e o Jacó havia feito ali uma túnica, né, uma blusa ali, né, um casaco ali para ele, e isso também trouxe inveja para os seus irmãos. A Bíblia fala também que José também ia lá e deletava os seus irmãos, né? Ela contava tudo, ó pai, esse aqui, ó, Rubens fez isso, outro Judá fez isso. Então os irmãos ficavam doidos com ele, e ele já era ali, né, o caçulinha ali até o momento, e depois vem Benjamim. Então isso trouxe um sentimento ruim dos irmãos dele em relação a ele, trouxe muita inveja, que a Bíblia fala que os irmãos não falavam com ele normalmente, já falava com rispidez, ignorava ele, brigava com ele. E aí a Bíblia vai contar vários relatos a respeito disso. Por quê? Porque Jacó ali, ele erra favorecendo esse filho mais novo. Isso trouxe todo esse transtorno para a vida de José, mas também até algumas ações dele mesmo, né? Como criança ali, como adolescente, em relação aos seus irmãos. E fez com que, a Bíblia vai trazer um outro relato, que numa outra oportunidade, José foi enviado pelo seu pai a se encontrar com seu irmão, com seus irmãos. Eles estavam trabalhando em outra cidade, José foi se encontrar com eles. Vamos ler agora no versículo 28. Aliás, pode começar no 25. Ao sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não levantaremos a mão contra ele, afinal é o nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Então nós, irmãos, sabemos aqui da história que o seu irmão, quando foi chegar perto deles, eles queriam, na verdade, matar ele. Alguns queriam matar, mas Rubem intercedeu, falou: não, vamos colocar ele na cisterna, mas com a intenção de pegá-lo novamente. Mas aí Judá deu essa ideia brilhante: não, vamos vender ele. Por que nós vamos matar ele? Vamos ganhar, vamos lucrar em cima dele ainda. E aí a Bíblia vai trazer esse relato, que ali ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. E trazendo, irmãos, esse contexto para os nossos dias, quantas famílias, às vezes, estruturadas, nascem sem a presença de Deus. Por exemplo, trazendo para mim a história de vida, eu e meus irmãos, nós nos crescemos na igreja. Para quem não sabe, eu sou irmão do pastor Sandro, do pastor Sidney também, que congrega lá em Ribeirão, e tenho mais, fora eles, tem mais outros 3 irmãos que estão em outro ministério hoje. E eu sou o caçula, né? Eu era quase igual o José, né? Minha mãe me favorecia. Eles não estão aqui, eu vou poder falar, né? Para eles não ficarem chateados. Mas dentro da nossa própria casa, irmãos, era guerra, era contenda, era discussões, eram brigas, diversas coisas.
mas não a esse ponto deles querer me vender como escravo. Eles me faziam de escravo, não me vendiam, né? Ou matar. Mas, irmãos, a gente ri aqui, mas infelizmente isso acontece. Eu conheço um caso, infelizmente, de uma própria irmã encomendar a morte do irmão. E isso é terrível, terrível, terrível. Terrível, porque não aguentava mais, porque era usuário e tudo mais. Desistiu da vida dele, e além de desistir, ainda fez isso. A pessoa vai ficar com essa consciência terrível. Mas sabe, irmãos, nós precisamos entender que quando nós nos convertemos, tudo tem que mudar na nossa vida. A conversão é mudança de vida, a conversão é mudança de mentalidade, de pensamento. Então, trazendo para a minha casa, eu fui o primeiro a se converter dentro do meu lar. Nenhum dos meus irmãos conhecia Jesus. Então, havia muita briga, muita contenda, por qualquer motivo. O motivo era, tanto faz, o negócio era brigar. Brigava porque não tinha motivo para brigar. Nós éramos desse nível, assim, de guerra lá em casa, lá. Minha mãe ficava enlouquecida conosco, né? Então, era um clima muito pesado dentro da minha casa. E, infelizmente, muitas das vezes, esse clima era trago por mim mesmo, né? Esse que vos fala, né? Bagunceiro, brigão, assim, na rua, com os irmãos, tudo mais. Só que eu me converti. Eu me rendi a Jesus. Jesus mudou a minha história. E aí eu entendi que eu precisava levar Jesus para dentro do meu lar. Como que eu ia fazer isso com um monte de irmão mais velho? Você acha que eles iam sentar numa roda e falar assim, senta aqui agora que vocês vão me ouvir, está errado o que você está vivendo, você, de maneira nenhuma, eles iam me ouvir. Então o que eu fazia, irmãos? Eu orava por eles, buscava a Deus pela vida deles, em silêncio. Eu não me recordo, assim, em nenhum momento, no processo de conversão deles, ou no início, assim, no início de tudo, de eu sentar com qualquer um deles e ministrar para eles, ou pregar, ou falar da palavra, não. Mas eles estavam vendo Jesus na minha vida. Porque eles falavam, nossa, esse moleque dormia falando palavrão. Irmãos, verdade. Eu era tão perturbado, que eu dormia falando palavrão. Às vezes meus irmãos me acordavam de madrugada, e falavam, moleque, acorda, você está doido, está xingando quem? Que eram as brigas durante o dia, e à noite eu ficava revivendo essas brigas, perturbado total, não precisava nem de demônio, eu mesmo já era já, irmão, é terrível. E aí eles começaram, nossa, está em paz, está tranquilo, não está mais brigando, está deixando as coisas, e eles começaram a ver, alguma coisa aconteceu com ele, não sei, alguém ameaçou ele, alguma coisa aconteceu, que ele não está normal. E isso, irmãos, fez com que gerasse essa curiosidade neles, e aí dentro dessas oportunidades, aí vinha um convite, um de outro, não, aconteceu isso, ali tranquilamente, na paz. Mas o que a gente precisa é levar Jesus para as pessoas, principalmente para os nossos, através da nossa vida. Lembra disso. Talvez o único contato que eles vão ter com a palavra, com a igreja, é a sua vida, é o seu testemunho. E nós, muitas das vezes, quando conhecemos a Jesus, conhecemos a palavra, queremos chegar em casa, né? E falar, agora aqui está tudo errado. Aqui, ó mãe, para de idolatrar, para não sei o quê. Não, meu irmão. Você tem que chegar fazendo isso. Você tem que chegar e mostrar com a sua vida. Deixar que o Espírito Santo vai convencer. Não é a sua palavra, não é na sua força. E eu gosto, irmão, dessa história de José, porque foi muito isso que aconteceu. José, no início, ele recebe um sonho, ele já sai contando o sonho para os seus irmãos, e isso causa ainda mais raiva nos seus irmãos. Ele fala, olha, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas iam se prostrar diante de mim. Eles falaram, você está dizendo que nós vamos se prostrar diante de você? Nós sabemos que isso aconteceu, e isso criou mais raiva ainda, na vida dos irmãos dele, a ponto deles fazer o que fez aqui, contra a vida dele. Mas o que me chama a atenção aqui, que José, irmãos, ele sabia do seu propósito, ele não fugiu do seu propósito, ele viveu cada dia, cada situação, cada momento da sua vida ali, apegado com Deus, porque nós precisamos entender isso, que não é porque você está passando, às vezes tem um parente seu, alguém seu que realmente está bagunçado,
Você olha assim, meu Deus, só o Senhor, é isso mesmo, é só Deus, não perca as esperanças, porque se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Porque José, ele tinha uma promessa de Deus, uma palavra de Deus sobre a vida dele, e ele acreditava nisso, então ele se agarrou a isso. E o que nós precisamos entender, irmãos, é isso. Nós precisamos nos agarrar à promessa de Deus, à palavra de Deus. Nós podemos olhar a situação com os nossos olhos carnais, ver aquela situação terrível, difícil, mas você tem que crer na palavra. Não, mas a palavra diz isso a esse respeito, a palavra diz isso sobre essa situação, e isso vai fortalecer você, vai fazer você não olhar a situação, mas olhar para a promessa, olhar para aquilo que Deus prometeu para você, e para a sua casa e para os seus. E eu via isso, irmãos, acontecer na minha casa, porque aos olhos humanos era impossível Deus mudar a história da minha casa. O meu pai era preso no cigarro, mais de 40 anos, eu nunca tinha visto meu pai na vida sem fumar, até eu me converter. E depois de 3 anos que eu estava na igreja, meu pai se rendeu a Jesus também, graças a Deus, e foi liberto do cigarro. Eu lembro que um dia ele pediu para mim assim, vai lá comprar um maço de cigarro para mim. E eu falei dentro de mim, falei, meu Deus, e agora? Eu estou na igreja, eu vou comprar cigarro para o meu pai? Mas o Espírito Santo falou no meu coração, vai e ora. E aí, irmãos, eu fui e comecei a orar. Não amassei o cigarro não, senão eu ia tomar uma surra, né? Mas eu comecei a orar, falei, Senhor, que esse seja o último maço. Comecei a amaldiçoar ali, irmãos, e depois disso eu não lembro mais do meu pai fumando. Meu pai parou assim instantaneamente. Glória a Deus por isso. Então foram processos, foram situações, foram momentos, e não só eu, que depois meus irmãos foram se convertendo, e aí eles foram me ajudando em oração, minha mãe se converteu. E eu lembro, irmãos, que no primeiro ano que eu passei o final de ano na igreja, só fui eu da minha casa, mas lá de joelho orando, eu falo, Senhor, esse é o primeiro e último ano que eu passo sozinho, sem ninguém aqui, sangue do meu sangue, porque eu creio em nome de Jesus que o próximo ano vai ter alguém. Eu tinha 17 anos, agora que está lembrando, é a mesma idade aqui de José quando teve o sonho, mas sabe, irmãos, crendo na promessa, crendo nessa palavra, não olhava a situação, não olhava que o irmão meu estava já enroscado, o outro já estava com a vida bagunçada, atrasada, a minha irmã estava envolvida na macumba, eu não olhava para nada disso, eu olhava para Jesus, para a promessa de Deus, para aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida, porque às vezes a gente se apega à situação, se apega ao momento, e esquece da palavra, esquece da promessa. Aí quando a gente abre a nossa boca, fala, nossa, esse é um endemoniado mesmo, esse aí não vai sair dessa situação, é um viciado. Ao invés de você abençoar, você começa a fortalecer a situação do qual a pessoa está vivendo, no erro. Como é que vai haver mudança nisso? Não vai. Então nós precisamos crer na palavra e declarar a palavra sobre a nossa casa. Irmãos, muda a sua chave de oração. A Bíblia, a palavra de Deus, não é só para ser um livro de história bonitinho, não, é para ser declarado. A palavra tem que ser declarado dentro do seu lar. Tudo que você escuta aqui, tudo que você lê, tudo que você busca em Deus, ora essa palavra. Senhor, assim como está escrito na tua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como está escrito na tua palavra, assim como o Senhor salvou Zaqueu e a sua casa, entra na minha casa, muda a minha história. E aí você vai ver, irmão, sua ótica começa a mudar. E eu vi isso acontecendo dentro do meu lar, dentro da minha família. Eu vi, sabe, a minha mãe se converteu primeiro que o meu pai. Ao invés dela ficar reclamando dele, das coisas que ele fazia, ela começou a abençoar a vida dele. Quando ia fazer a comida, não tinha nada que meu pai fosse usar, comer ou vestir, que minha mãe não tinha orado antes. Era incrível. Quase que eu falava, mãe, que isso? Onde a senhora aprendeu isso? Mas não deixava, irmãos. Sabe, a minha família, aqueles que já tinham se convertido, a gente fazia reunião de oração na minha casa. Quando os outros que não estavam convertidos, não estavam presentes, porque nós não queríamos confronto, nós só queríamos orar. Às vezes saía para trabalhar, reunia lá, sabe assim, às vezes reunia o Sandro, o Cid, que tinha se convertido, minha mãe, eu ia trabalhar, eles iam lá, que eles trabalhavam à noite, e orar pelo meu pai, orar pelos outros, e aí as coisas foram mudando. A minha casa, quando a gente morava tudo com meus pais, minha casa se tornou uma casa de oração, intercedendo pela vida deles, orando pela vida deles. Então, irmão, nós precisamos, sabe assim, crer na palavra e ter ações também, que vai acrescentar mais fé ainda no seu coração.
Você não pode aceitar a sua família na situação que está, a escolha deles. Não, você é a luz do seu lar. Você pode interceder por eles, você pode mudar a história deles. Veja Abraão. Não mudou a história do seu sobrinho? Não intercedeu pela vida de Ló, não mudou o quadro do Senhor? Se tiver um ainda lá que temos o Senhor, então eu não vou destruir. E foi lá, o anjo lá enviado por Deus e resgatou. Então nós precisamos acreditar nessa palavra e declarar sobre o nosso lar, sobre os nossos. E Deus vai resgatar um por um, mas se nós nos colocarmos na brecha, se nós fizermos a nossa parte. E o que eu gosto, irmãos, dessa história aqui de José, que ele sofreu injustiça pelos seus, pelos próprios, pela sua própria carne. E como isso é difícil, irmãos. Quando as pessoas lá fora erram com você, já não é fácil. Mas e quando é aqueles que te conhecem, que te traem, que zombam, que não acreditam em você, que falam mal, às vezes, de você, porque agora você está na igreja, você é crente, agora você não quer estar mais junto em nada, né, naquilo que você não cabe mais, te traz dor, porque os nossos sabem aonde dói, e eles sabem machucar, mas nós temos, irmãos, que olhar para a palavra, porque José, ele focou no propósito, ele não ficou magoado, porque a Bíblia vai contar que depois disso, ele é levado como escravo, fica lá trabalhando na casa de Potifar. Potifar vê que ele é um homem ali, organizado, cuidadoso, e toma conta ali da casa. Aí nós sabemos que a mulher de Potifar tenta agarrar ele foge dela, ele é acusado mais uma vez de injustiça, sem ter feito nada, é preso, e na cadeia ele toma conta ali da cadeia, e viveu ali o seu tempo, o seu deserto, mas crendo na promessa, crendo no propósito. Então, irmão, nós precisamos desse coração, de não ficar preso, sabe assim, a Bíblia fala o quê? Que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17, então nós precisamos acreditar nessa palavra, então não ficar preso, se um familiar, alguém da sua família, te chateou, te magoou, te traiu, não importa, você e eu precisamos liberar a vida dessa pessoa, porque senão, irmãos, como ela vai se render a Jesus, como ela vai ver Jesus na nossa vida, ou como nós vamos falar que nós somos rendidos a Jesus, se nós não perdoar. E eu lembro, irmãos, que nesse período, a minha irmã que frequentava o centro de Macumba, ela era quase mãe de santo lá, então era uma guerra, eu na igreja e ela lá, e o restante da família ainda não estava convertido. E aí eu lembro um dia que eu estava na minha casa, ela já era casada, ela estava lá com os filhos dela, né, meus sobrinhos, e na época nós estávamos jogando videogame, né, estava jogando videogame até com o meu cunhado lá, e aí um dos filhos dela passou correndo e tropeçou no fio, né, antigamente, para os jovens, né, os controles tinham fio, tá, não era sem fio, era o Super Nintendo, lá tinha fio, e aí eu falei para ele assim, para, porque ele estava correndo, quase derrubou o videogame, para quê? Ela saiu do outro cômodo da casa, estava com a minha mãe, e veio gritando comigo, querendo brigar mesmo, e para ver de fato ali comigo, para o meu eu antes, e o meu eu gritando dentro de mim, né, vai lá e detona, irmãos, eu fui, corri para a rua, falei, não, porque aqui na rua ela não vai vir atrás de mim, se ela vir atrás de mim aqui eu corro mais ainda, mas eu não vou brigar, irmãos, e como isso foi bom para mim, eu falei, meu Deus, só o Senhor mesmo na minha vida, porque jamais eu imaginaria eu fazer um negócio desse, eu sempre era o que arrumava a briga, agora eu estou fugindo de uma, está errado esse negócio, mas não, irmão, estava certo, glória a Deus por isso, e o mais interessante, irmãos, que no dia seguinte, nessa época eu já trabalhava, que o Senhor falou ao meu coração, vai lá na casa dela, e pede perdão para ela, eu falei, mas Deus, eu não fiz nada, mas eu obedeci, irmãos, eu fui, no dia seguinte, lá na casa dela, e pedi perdão para ela, ela abriu a porta, assim, na hora que ela me viu, e eu falei para ela, falei assim, ó, me perdoa se eu te chateei, se eu falei alguma coisa para o seu filho e tal, né, mas não foi a intenção, então eu me acertei ali com ela, e eu sei que aquele dia eu pisei na cabeça de Satanás, mesmo sem ter feito nada, a nossa própria justiça, mas eu tive essa ação, não porque eu sou bom, não, irmãos, é porque Deus falou ao meu coração,
estava sensível à voz do Espírito Santo, e eu não queria a minha razão, eu queria que minha irmã fosse liberta, fosse salva, e isso fez com que eu pudesse ter mais acesso a ela, e aí eu comecei a ter mais acesso à vida dela, comecei a guerrear, orar por ela, ela começou a ir para a igreja, e glória a Deus, ela serve ao Senhor Jesus hoje também. Mas é fácil? Não. Satanás vai desistir? Não. Mas nós, irmãos, temos que viver a palavra no nosso ordinário, no nosso dia a dia, nas coisas práticas. Senão, nós só vamos ficar com o discurso. Senão, nós, ao invés de viver a palavra, porque Cristo, Ele não cria barreira. Porque às vezes a gente acha que se converte, a gente cria uma barreira com o nosso familiar. E Cristo, irmãos, não cria barreira. Cristo cria pontes, é acesso, Ele restaura, Ele não destrói. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque José viveu isso. Nós sabemos que quando ele estava lá preso, o copeiro e o padeiro teve um sonho, entregaram para ele o sonho, e ele revelou o sonho, falou para eles: olha, você, copeiro, em 3 dias vai ser restaurado, você vai estar servindo novamente o faraó, mas quando você estiver lá, não se esqueça de mim. E você, padeiro, daqui a 3 dias você vai morrer, você vai ser enforcado, e as aves vão comer os seus olhos. E aconteceu com ambos. Mas ele foi lá, viveu o seu tempo, o seu propósito. E nós sabemos que o faraó teve sonho também, com 7 espigas magras, 7 espigas gordas, e as magras comiam as gordas, e 7 vacas magras, 7 vacas magras, e as magras comiam as gordas, e ninguém interpretou esse sonho, até que um dia, o mordomo lembrou, falou: olha, quando eu estava preso, o copeiro, quando eu estava preso, tinha um homem lá, e ele revelou os meus sonhos, traga ele aqui. E nós sabemos que ali José revela o sonho para Faraó, e Faraó sela ali: olha, tó esse anel aqui, ó, depois de mim, você vai governar tudo aqui, você só deve satisfação para mim, o restante não, tudo que você fizer vai ser bem feito. E nós sabemos então que José começou a tomar conta de tudo, mas ele respeitou o seu tempo, ele respeitou o seu propósito, ele não ficou preso a situações, não ficou preso a momentos. E às vezes, irmãos, o que impede da nossa família se render a Jesus, somos nós mesmos, o nosso mau testemunho. Como assim? Eu nem vejo mais eles. Então talvez esse seja o seu problema, você não vê eles, é o seu mau testemunho. Você nunca quer estar junto, não dá para estar em tudo? Não dá, mas em alguns momentos, algumas situações, se faz importante. Eles têm que ter acesso à sua vida. Aqueles irmãos que ainda não conhecem Jesus, da minha família, eles têm acesso à minha vida. Não sou fechado para eles. Não ando agora, não, só ando com os crentes. Você não é crente, você não é mais da minha família. Sabe, a gente ainda pega aquele texto sem contexto de Jesus e fala: não, os meus irmãos, meu pai e mãe, é só aquele que faz a vontade de Deus. Não, meus irmãos, ali é outro contexto. Não, a gente foge, sabe, do que Deus realmente nos chamou. É maravilhoso andar com os irmãos, andar na igreja, é maravilhoso. Mas, irmãos, como é bom você olhar nos assentos assim, ó, e ver seu pai, ver sua mãe, ver um sobrinho, ver uma cunhada, ver um cunhado. Como é maravilhoso isso. Meu Deus, sua promessa está se cumprindo no meu lar, na minha casa, na minha família, porque Deus é um Deus de família. Então você e eu precisamos nos colocar à disposição do reino nesse sentido, de não ficar preso a sentimentos, de não olhar o que já fizeram contra nós. Meus irmãos já fizeram várias coisas contra mim, mas, irmãos, eu nem lembro mais de nenhuma delas, que já foi lançada no mar do esquecimento, acabou. Em Cristo eu sou uma nova criatura, Jesus preencheu toda a lacuna na minha vida, então eu não vou ficar preso a nada. Então nós temos, irmãos, que dar esse acesso aos nossos, e José, ele dava acesso aos seus, porque mesmo no momento difícil, irmãos, Deus não abandona o ferido, Deus está lá com você, Deus te ajuda, Deus te auxilia, Deus te levanta, Deus te cura, Deus te fortalece, assim como aconteceu na vida de José. Vamos ler agora
texto de Gênesis 45, a partir do versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e chamou e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, vos entristeçais, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para conservação de vida, Deus me enviou diante da vossa face. Então, irmãos, olha que tremendo. Os irmãos, quando José se revela a eles, nós sabemos, né, que havia, como José havia falado, houve fome, os irmãos passavam também por necessidade, foram até a terra do Egito para comprar alimento, e ali José já os viu, já reconheceu, mas pregou uma peça com eles, fez eles voltarem para trazer depois Benjamim junto. E quando ele viu Benjamim, ele não aguentou, ele chora ali, de honrar, de saudade, da dor, da situação, e ele se revela, fala: sou eu, José, aquele que vocês venderam lá atrás, sou eu, mas fiquem em paz, porque Deus preparou esse dia, para conservar a vida de vocês. Então eu não vou me vingar, não vou matar vocês, não vou mandar prender vocês não, vocês são da minha família, vocês são sangue do meu sangue, está tudo bem, porque Deus me guardou, Deus foi comigo em todo o tempo, em todo o propósito que eu passei. Irmãos, e como isso é maravilhoso, quando nós temos o nosso coração sarado diante de Deus, quando não ficamos presos a palavras, a situações, seja o que for que foi lançado sobre a sua vida, por rejeição, que ele passou por tudo isso. Qualquer coisa que você tenha passado na sua vida, irmão, José passou em dobro. Ele foi rejeitado, ele foi ali menosprezado, foi vendido, mentiram sobre ele, o pai lá chorou o luto dele, achou que ele estava morto. E aí, na primeira oportunidade que ele tem de se vingar, ou deixar os irmãos padecer, ele fala: não, esse dia aqui Deus preparou para que vocês não se percam, para eu cuidar de vocês, meus irmãos. E às vezes, irmãos, o privilégio de você já estar na igreja, já ter se rendido ao Senhor, já ter aceitado Jesus na sua vida, é para isso, é para cuidar dos seus, é para lutar pela sua família, é para levar Jesus para a vida deles. E eles precisam olhar para você e ver uma pessoa sarada, uma pessoa, um coração, sabe, perdoador, e isso que é maravilhoso, porque não dá para esquecer. O tempo às vezes faz, né? Mas quando é coisa muito grave, que fica a cicatriz, você lembra lá da cicatriz. O que a gente não pode é estar com a ferida aberta, mas a cicatriz faz parte do processo. E José não esqueceu o que aconteceu, ele lembra eles, mas falou: mas está tudo pago, vocês não me devem mais nada, está tudo resolvido. E como é bom, irmãos, quando a gente tem esse coração, esse entendimento, e levar isso para os nossos. Ele olhar para as nossas vidas e falar: olha, você não me deve mais nada, está tudo pago. E às vezes é dívida mesmo, às vezes é dinheiro mesmo. Quantas famílias não se rompem, irmãos, por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de coisas. E às vezes nós lá como cristãos brigando também por isso. Mas é meu direito, mas vai fazer você perder sua família? Deus tem o melhor para você, abra mão disso.
melhor do que você perder a sua família, porque quem vai levar alguma coisa dessa terra? Agora você vai se contentar e por causa de uma ação dessa, você saber que você contribuiu para que os seus padeçam? Sabe, nós tivemos recentemente, né, pandemia no mundo inteiro, e na teoria, né, todo mundo falava assim, não, o ser humano vai melhorar, né, depois que passar por esse processo. O que vocês acham, irmão? O ser humano melhorou? Piorou, né? Exatamente. Agora, nós não podemos fazer parte desse quadro. E eu trabalho, irmãos, nessa área da saúde, e eu trabalho no hospital particular. E como eu vi, irmãos, pessoas com posses, com dinheiro, pessoas também que não tinham muitas posses, tudo lá, dependendo de nós. O dinheiro não mudou nada, o tratamento era igual, não mudava nada. E uns viveram, outros morreram, foi terrível. Foi terrível. E o que era mais terrível, irmãos, mesmo depois agora da pandemia, é quando você tem pacientes internados, e ele não recebe visita. Fala, nossa, sua família é ruim, mas eu não sei o que essa pessoa semeou em vida, que ninguém vai visitar ele também. Então, sabe, assim, ambas as partes. E como é ruim isso, como isso é horrível. Mas isso é o que? Semeadura que nós fazemos aqui no nosso dia a dia. Como nós nos portamos, como nós tratamos os nossos. E nós precisamos desse coração, irmãos, de José. Porque José já estava com a vida dele resolvida, ele era rico. Ele passou todo aquele período, mas ele já era rico, estava com a vida resolvida. Falou, agora, vocês que se explodam. Vocês não me venderam como escravo, agora eu sou o segundo homem mais importante do mundo. Vocês estão aqui, ó, literalmente, na palma da minha mão. Mas não, irmãos, o coração dele era de Deus. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então, irmãos, ele tinha plena convicção de que todo o processo que ele passou na vida dele foi a permissão de Deus, porque Deus estava com ele em todo momento. E assim é na nossa vida. Deus está conosco em todo momento. Então vamos parar de nos apegar em coisas e vamos amar as pessoas, coisas para serem usadas, pessoas para serem amadas. Quando a gente muda esses valores dentro de nós, irmãos, a gente perdeu a essência de servir a Cristo, perdemos a essência da palavra de Deus, perdemos a essência do que é o reino de Deus. Então essa campanha aos pés da cruz é para nos trazer para esse lugar novamente, de oração, de guerra, de luta pelos nossos, e de trazer isso para a prática. Eu me lembro, irmãos, dentro desse meu processo, um dos dias chave assim na minha vida foi o dia que eu me acertei com meu pai. Havia muita mágoa na minha vida por causa do meu pai, do jeito que ele me criou, as coisas que ele fez, alguns excessos na hora de corrigir. E Deus ministrou meu coração, você tem que ir lá falar, mas ele que é meu pai, mas você conhece a palavra, ele ainda não conhece. E eu sentei, irmãos, na cama dele, pude agradecer a ele, pude liberar perdão sobre a vida dele, pude pedir perdão também de tantas vezes que eu errei com ele, e dei um abraço no meu pai, falei que eu amava ele. E meu pai, ele foi um homem que foi criado sem afeto. Ele perdeu a mãe cedo, e o meu avô sempre trabalhou. O meu avô demonstrava o amor dele no ato de servir, né? Não em palavras. Então eu não podia esperar do meu pai que ele ia olhar para mim e falar que ele me amava, porque não é o jeito dele. O jeito dele falar que ele me ama é servindo, é fazendo as coisas, né? Se eu ligar para ele agora e falar, pai, dá um jeito de vir aqui me buscar que eu preciso da sua ajuda,
Ele vem, ele dá um jeito, porque esse é o jeito dele, mas ele não vai olhar para mim e falar assim, ó, filho, eu te amo. Mas eu podia fazer isso, eu podia quebrar esse ciclo na minha casa, eu podia quebrar esse ciclo, e eu pude fazer isso. E como é bom, irmãos, nós honrarmos e amarmos o nosso Pai aqui, em vida, enquanto eles estão conscientes, bem. Então, palavras como essa, nós precisamos falar mais, porque você está na igreja, você está ouvindo essa palavra, não é quem está lá na sua casa. Então imagina às vezes o impacto hoje, você chegar na sua casa e falar, pai, mãe, ou esposo, filho, ou tio, sobrinho, eu amo a sua vida, eu te amo, você é importante para mim. Isso, irmãos, quebra barreiras, isso faz assim, ó, que o inferno trema, que o inferno solte a sua casa, solte a sua família, porque foi isso que José fez. Ele falou, olha, vocês não me devem nada. Deus permitiu que eu passasse por esse processo para que esse dia chegasse, e eu pudesse sustentar cada um de vocês. E não é só vocês não, é você, suas esposas, seus filhos, seus netos, todos. Conseguiu lá a melhor terra do Egito para a família, para a descendência dele. Então nós temos que ter esse coração, nós temos que ter essas ações, porque é maravilhoso você vir na campanha aqui 7 dias, ouvir diversas palavras, fala, Deus não mudou nada lá na minha casa, mas o que você mudou em relação à sua casa? Essa é a pergunta que você tem que fazer todos os dias, porque quando nós ouvimos a palavra, irmãos, não é falar, nossa, que palavra, que pregador, que isso e tal, não, é para eu ouvir a palavra e ela me mudar. Não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto que Deus tem de mim. E isso faz a diferença. E isso traz a nossa família aos pés da cruz, aos pés de Jesus, traga a libertação. Esses dias eu ouvi um testemunho maravilhoso lá, de um pastor da internet, que chama Paulinho, não sei se vocês já viram, que ele fala, né, que ele era homossexual. E o pai dele, todo dia, chegava do culto, chegava da igreja, perguntava para a esposa, onde está o meu filho? Ah, seu filho já saiu, já está aí na rua já. E ele ia lá, irmãos, rodava São Paulo inteiro atrás do filho. Até os outros, né, travestis, né, tudo já conhecia ele. Aí falava, seu filho está em tal lugar. Ele ia lá, pegava o filho. Mas por quê? Ele falava, filho, isso é uma estação na sua vida. Porque Deus já falou comigo, você é um servo de Deus, você vai pregar a palavra de Deus, você vai ganhar muitas almas para Jesus, e está aqui, irmãos, eu falando o testemunho desse homem, que a palavra se cumpriu. Você entendeu, irmãos? É isso, é você não se apegar à situação, e esse homem não se apegou à situação, ele não se envergonhava do filho, ele declarava amor, mesmo o filho dele contra a situação terrível. Eu tinha acabado de chegar de um programa, estava todo pelado, e meu pai veio. Quando eu vi o meu pai, eu me assustei, falei, meu Deus, ele vai me dar uma surra agora. Aí ele fala, não, que o pai foi, tirou o terno, cobriu ele, levou para casa, cuidou dele, e recebeu até outros na casa dele, e ainda fez uma oração lá, falou, Senhor, eu te agradeço por esse banquete, por esse privilégio, de todos esses rapazes aqui. Você entendeu, irmãos? Então nós precisamos ter esse coração, e José teve esse coração. Às vezes, né, a gente está ainda, né, igual aquela música, né, que, graças a Deus, nós não canta mais, né, quando eu estiver na minha vitória, né, vai ter sabor de mel. Às vezes, irmãos, a gente está querendo viver isso, né, não, olha, vocês estão me vendo aqui, né, agora padecer, mas quando eu estiver lá na bênção, na glória, vão esfregar na cara de todo mundo aqui, ó, esse é o Deus que eu sirvo. Não, meu irmão, isso é só a sua carne gritando. O Deus que você serve alcança a todos. O Deus que você serve não é para te ensoberbecer em nada, mas é que é para Ele seja glorificado em tudo. Então nós precisamos ter esse coração. E
ações, irmãos, só vêm de uma forma, através do perdão. Mas eu já estou na igreja, mas irmãos, como nós precisamos perdoar? Como nós precisamos liberar a vida das pessoas, dos nossos parentes? Porque às vezes a gente se pega, guarda no coração, e isso amarra, irmãos, o agir de Deus no nosso lar, na nossa vida, na nossa família. Se José que não tivesse um coração perdoador para os seus, ele não ia ter história para contar. Porque o normal, natural, vocês me venderam como escravo, agora vocês vão ser meus escravos. Vocês me prenderam, agora eu vou prender todos vocês. Ou melhor, vou deixar vocês passar fome, porque só eu tenho comida. Ninguém mais na terra tinha comida, só ele. Volta então, agora vocês vão morrer de fome. Vou trazer aqui só o meu pai e o Benjamim, que não fez nada para mim. Vocês outros, meus irmãos, vão padecer. Não, meu irmão. Não. Ele não fez isso, porque ele viveu o propósito de Deus. E como isso é maravilhoso. Vamos ler em Gênesis 50, a partir do versículo 15. Porque os seus irmãos ainda estavam presos, ficaram medo ainda, como nós vamos ver aqui na leitura, Gênesis 50, a partir do 15. Vendo então os irmãos de José, que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, roga-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e lhe prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós me intentaste mal contra mim, porém Deus o transformou, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Porque, irmãos, às vezes os irmãos deles estavam medindo José na medida deles, porque talvez eles no lugar de José faria isso. Olha, o pai morreu agora, Jacó morreu, certamente José vai fazer a gente padecer agora. Mas José falou: ei, quando eles começaram a falar, eles não tinham entendido ainda. José já estava liberando a vida deles, eles não tinham entendido ainda, eles ainda estavam presos ao sentimento do que eles causaram na vida de José. José chorou por isso. Vocês não entenderam. Eu não vou fazer mal para nenhum de vocês, e pelo contrário, eu vou sustentar vocês e os seus meninos, os seus filhos, a sua descendência. Eu não estou no lugar de Deus, eu não vou me vingar, não tem nada para me vingar de vocês, está tudo resolvido. Ainda que vocês intentaram mal contra mim, mas Deus os transformou em bem. Como eu relatei aqui, irmãos, alguns testemunhos. Então não se prenda a uma situação, ao momento, olha o propósito. E o propósito é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Não é sobre coisas, não, meus irmãos, é sobre pessoas, sobre vidas, nós e nossa casa. Porque Deus é um Deus de família. E está no coração de Deus os seus também. Então lute por eles, interceda por eles, guerreie por eles. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Sabe, irmãos, o mal
Os irmãos de José, aconteceu. José não negou a dor, mas ele fala, né, que Deus transformou a dor em bens. Deus transformou a traição em testemunho. E Deus transformou a crise em salvação para todos. Propósito. Então olha para dentro de si. Sabe, pede para Deus te esquadrinhar. Pede para Deus ver se ficou uma sequela de alguma situação que você vivenciou dentro da sua casa, dentro da sua família, com algum familiar seu. Libere, irmãos, a vida dessa pessoa, para que essa pessoa tenha acesso à graça de Deus, ao favor de Deus, através da sua vida. E como eu falei aqui, irmãos, não é ninguém de longe, vocês viram na minha casa, e para a glória de Deus, trouxe aí mais 2 pastores, outros eram obreiros na casa do Senhor também, meus pais também servindo ao Senhor, e Deus tem essa mesma promessa para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. O que precisa é você se agarrar à palavra de Deus e viver essa palavra, acreditar nisso, declarar a palavra sobre a sua casa. Não olha a situação, não olha o momento, olha a promessa, olha para a palavra. E o Senhor gera as palavras no nosso coração, assim como gerou no coração de José. Assim como eu falei desse testemunho, desse outro rapaz aí, do Paulinho. Então Deus, irmãos, continua salvando os nossos, continua falando. Então comece, sabe, a orar por isso, a guerrear pelos seus, de verdade. Não um ato de repetir uma oração, não um ato de ouvir uma palavra apenas, não, mas disso mudar o seu comportamento, disso mudar a sua postura. Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé neste momento, onde nós vamos orar ao Senhor neste lugar, onde nós vamos colocar o nosso coração diante dEle, onde, sabe, o Senhor, irmãos, Ele quer olhar para dentro de cada um de nós e ver se há algum caminho mau, se há algo que está ruim, que não está bom na nossa vida, nas nossas ações, nosso comportamento com os nossos, e mudar e transformar. Às vezes Deus está pedindo algo para você, sabe, está vendo? Deus está te trazendo à memória um parente, um irmão, não sei quem, mas para você ir lá e consertar, para você ir lá e ir atrás, você ir lá e falar para essa pessoa: olha, eu amo a sua vida, conta comigo, eu quero te ajudar, você não está sozinho. E isso é importante, irmãos. Tem um sobrinho meu, irmãos, que ainda está, eu estou lutando pela vida dele, mas ele passou um período assim de quase morte na vida dele, e eu fui visitar no hospital, passei noite com ele lá, cuidei dele lá. Nesse período lá, a gente batizamos ele lá no leito do hospital, sabe, guerreando pela vida dele. No momento mais difícil, a gente estava lá. A gente podia ignorar, falar: não, foi as suas escolhas que levou você até esse lugar. Mas não, meu irmão, nós não podemos fechar a porta de salvação para ninguém. As pessoas têm que ter acesso à nossa vida. Então, sabe, nessa noite o Senhor quer cumprir o propósito dele na sua vida, mas é através do perdão, é através da restauração, é através do quebrantamento, é através de nós reconhecermos que precisamos melhorar, que precisamos deixar os nossos ter acesso à nossa vida, que precisamos sim ter um tempo com eles, encurtar a distância, não esperar a atitude do outro lado. A atitude tem que ser nossa. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra, então nós temos que dar o primeiro passo. Diante, irmãos, de um rompimento, o maior é aquele que cede. O homem rompeu com Deus, e Deus enviou o seu filho, seu único filho, para morrer em meu lugar, em seu lugar. O maior cedeu. Deus não esperou a atitude nossa para com ele, mas ele enviou o seu filho. Então nós que conhecemos ao Senhor, essa atitude tem que partir de nós. Então você quer isso para a sua vida, você quer guiar para a sua casa, seja livre neste lugar. Você pode estar vindo aqui à frente, você pode orar no seu lugar, mas enquanto nós ouvimos essa canção, fale com Deus, coloque o seu coração diante dele, peça para o Senhor trazer a memória aos seus. E se o Senhor já trouxe, comece a liberar
palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa. Comece a declarar que ele é servo do Senhor, que é serva do Senhor. Comece a declarar a libertação de Deus sobre essa vida, sobre essa casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.